Turma, nesse filme, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do tecido ósseo. Então, vocês sabem, como todo tecido conjuntivo, ele se origina a partir de tecido mesenquimal. Aqui a gente está vendo um osso chato em formação, né? A gente pode observar na periferia aqui o pericôndrio começando a se organizar, então tecido conjuntivo denso ordenado, começando a se organizar. Esse é um osso chato, né? Um osso que tem altura menor do que a largura e do que sua profundidade. Como se é um corte, a gente não percebe a profundidade. E a gente percebe que esse osso ainda está em formação por dois motivos. Que a gente percebe que nos espaços medulares a gente encontra a presença de tecido mesenquimal ainda. E outro, que a gente vê que além do pericôndrio não estar bem organizado, o tecido ósseo compacto, que forma a cortical dos ossos, também ainda não se organizou. Então, nesse menor aumento, nessa visão panorâmica, o que a gente pode perceber é pericôndrio se organizando na periferia do osso, a matriz óssea eosinofílica, né, acidófila, então corada em rosa. No interior dessa matriz, vocês sabem que os osteócitos, né, eles ficam inseridos na matriz e quando a gente faz a lâmina e desidrata o material, ele perde a água do citoplasma e aí a gente observa esses pequenos espaços brancos no interior da matriz óssea, que corresponde às lacunas locais ocupados pelos osteócitos. Então, se o tecido estivesse vivo, nós não estaríamos vendo esse espaço. Esse espaço, na verdade, é resultado do processo de desidratação durante a confecção da lâmina, não é? Percebemos, vocês podem ver que essa desidratação, ela também faz isso aqui, a retração do tecido mesenquimal dentro do espaço medular. Estão vendo esse espaço branco aqui, Isso também é resultado da retração, ou seja, do volume de água perdido pela matriz desse tecido conjuntivo durante o processo de confecção da lâmina. Acho que vale a pena a gente aumentar, porque vocês vão conseguir perceber melhor as estruturas. De qualquer maneira, olha, essas células altas que vocês estão vendo aqui são osteoblastos ativos, iniciando o processo de síntese de matriz óssea aqui na periferia do osso. Esses aqui também, mas eu acho que a gente vai conseguir enxergar bem melhor nos próximos aumentos. Antes, porém, observem aqui próximo do pericôndrio, olha, a gente vê umas células grandes, acidófilas, aqui também, tá? Se a gente aumentasse, a gente ia perceber que são multinucleadas, são osteoclastos. Observem aqui essa superfície de matriz, como que ela está toda escavada, formando essas lacunas de Roche, essas depressões, essas concavidades, indicando que estava acontecendo um processo reabsortivo nessa superfície quando o material foi então coletado e preparado para a preparação da lâmina. Então aqui, também a gente tem osteoclasto. Reparem que eles mudam de formato, não é? Mas nós vamos vê-los melhor nos próximos aumentos. Então aqui a gente já consegue ter um aumento médio. Então vocês estão vendo o pericôndrio aqui se organizando, tecido conjuntivo denso ordenado. Reparem as fibras colágenas paralelas entre si. Vemos aqui algumas trabéculas ósseas já fundidas, né? Fundidas entre si, delimitando espaços, os espaços medulares, que por enquanto estão ocupados por mesênquima. Então, o mesênquima ele vai formar tanto o periósteo, quanto a trabécula óssea, quanto a medula óssea, quanto a musculatura no entorno desse osso, as cartilagens, ligamentos, tendões, etc.
Então, tudo isso são estruturas derivadas de mesênquima. E quando o mesênquima está se diferenciando em osso, né, ele vai organizando o periósteo, vai organizando aí, se diferenciando em osteoblastos, e as trabéculas vão sendo sintetizadas, vão sendo produzidas, e só posteriormente ele se diferencia em tecido mieloide, ou seja, em medula óssea ativa. Então, quando o osso está ainda no início da sua formação, os espaços medulares são ocupados por mesênquima. Vocês sabem que sempre toda a matriz óssea ela é revestida por uma camada de células jovens, que são os osteoblastos. Esses podem se mostrar de duas maneiras: ativa, né? Osteoblastos ativos, como esses que eu estou mostrando aqui, ó. A gente reconhece os osteoblastos ativos percebendo que o maior eixo da célula é perpendicular à superfície óssea onde ela está apoiada. Então, ó, todos esses são ativos, esses aqui também, esses aqui também. Já os inativos, que são aqueles que não estão secretando matriz naquele momento, no entanto, estão também protegendo a matriz já existente contra a reabsorção, são esses, olha, que têm o seu maior eixo paralelo à superfície óssea a qual ele se relaciona. Então, todos esses aqui são inativos, esses também são inativos, esses aqui também, aqui ativos, aqui ativos. Então, estamos vendo osteoblastos ativos e inativos protegendo a superfície óssea, e os ativos, além disso, secretando o osteoide, né, que é a matéria orgânica da matriz óssea. Se você conhece o osteoide, ele é um pouquinho menos eosinofílico, ele é mais clarinho, cor em rosa bem clarinho, que é o que vocês estão vendo aqui na superfície da matriz, nos locais onde estava acontecendo síntese. No interior da matriz, a gente consegue perceber os osteócitos dentro das suas lacunas. Aqui uma outra tomada, né? Um outro local. A gente está observando a formação das trabéculas ósseas, que crescem umas em direção às outras. Olha aqui, ó, tem essa que está crescendo nessa direção, essa aqui também está crescendo aqui, ó. Elas vão acabar se encontrando, vão não, né? Elas iriam acabar se encontrando, delimitando então mais esse espaço medular. Então, vocês estão vendo vários espaços medulares ocupados por mesênquima. Esses anéis que vocês estão vendo dentro do mesênquima são vasos sanguíneos, né? A superfície da matriz revestida pelos osteoblastos, aqui inativos, né? E eventualmente a gente encontra osteoclastos reabsorvendo a matriz. Então aqui tem um osteoclasto, aqui tem outro osteoclasto, e a gente observa sempre, o osteoclasto é uma célula grande, acidófila multinucleada. E na lâmina costuma acontecer isso que a gente está vendo aqui, olha. Ele retrai em função da desidratação, então é como se ele murchasse, e a gente percebe que a superfície dele se complementa com a superfície da matriz óssea. Estão percebendo que ele encaixava aqui direitinho nessa concavidade? Essa concavidade é chamada de lacuna de Roll-Ship e é o resultado do processo reabsortivo que esse osteoclasto estava realizando na superfície desse osso. Continuamos observando os osteócitos no interior das lacunas que também podem ser chamadas de osteoplastos, né? P de pato, certo? Outra tomada, outra visão do tecido ósseo em formação, é um tecido ósseo esponjoso. Vocês estão vendo aqui de novo as trabéculas sendo formadas
À medida que elas vão formando, elas vão crescendo umas em direção às outras, olha. Então, se esse osso continuasse vivo, dali a algum tempo, aconteceria a formação de matriz óssea aqui, ó, e essas duas trabéculas se interligariam. Aqui também, ó, ela estava crescendo nesse sentido, esse aqui crescendo nesse sentido, e a gente teria a delimitação de um novo espaço medular nessa região. Então, estamos observando o mesênquima, que é o tecido conjuntivo do embrião. Os osteoblastos ativos, né? O osteoblasto ele é uma célula polarizada, então ele desloca o núcleo para uma extremidade e as vesículas de secreção na extremidade oposta. Então observem aqui, ó, esse pontinho roxo são os núcleos desses osteoblastos ativos e vocês percebem que eles estão na extremidade oposta em relação à superfície óssea. Os grânulos de secreção são concentrados na superfície adjacente ao local de secreção, correto? Então, aqui a gente tem os osteoblastos ativos, aqui também, ativos, aqui também. Aqui está dando para ver claramente o que eu acabei de falar sobre a polarização da célula. E a gente observa também os inativos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eles estão inativos, aqui eles estão ativos, aqui tem um inativo, enfim, né? A maioria aqui está em atividade. Aqui nessa superfície, inativos, certo? Aqui tem um osteoclasto, olha que bonito ele aqui, ó. Aqui ele não retraiu tanto, ele permaneceu ligado aqui na superfície óssea. Então, vocês vejam, é uma célula que não tem forma definida, mas tem um citoplasma bastante acidófilo, então vai corar fortemente pela eosina, e ele é multinucleado. Aqui a gente está conseguindo observar uns 4 núcleos, pelo menos, correto? E esse processo de reabsorção e síntese acontece meio que simultaneamente, né, sendo responsável pela modelagem do osso em formação, bem como, né, pelo processo de remodelação. Aqui também tem um osteoclasto que retraiu, ó, a gente vê que tem vários núcleozinhos na mesma célula. Bom, agora a gente está vendo um aumento de 400 vezes, então o campo ficou bem mais fechado, mas a gente consegue observar as células com mais facilidade. Vocês estão observando aqui, ó, a superfície de uma trabécula sendo produzida. Do lado direito aqui a gente tem osteoblastos inativos, que estão apenas protegendo essa matriz óssea que acabou de ser produzida. A gente está observando um osteócito dentro da sua lacuna, inserido na matriz, jovenzinha ainda, né? E na face oposta, olha, vários osteoblastos ativos, com seu eixo maior, né, perpendicular à superfície da trabécula ao qual ele se relaciona, célula polarizada. Repara como que o núcleo, e aqui o nucleolo, o núcleo está bem deslocado para a extremidade oposta à superfície de secreção, né? A gente está vendo osteoblastos ativos e a trabécula crescendo. Se esse tecido continuasse vivo, após secretar o osteoide aqui nessa superfície, os osteoblastos secretariam osteoide aqui, ó, entre um e outro, né, entre eles, e depois atrás deles. E dessa maneira, então, eles ficam inseridos na matriz que eles mesmos produzem. Antes de promover a mineralização dessa matriz, vocês devem lembrar da nossa aula teórica, os osteoblastos secretam TGF-beta em direção às células mesenquimais que estão atrás deles, né? Também chamadas células osteoprogenitoras, para que essas células mesenquimais se dividam por mitose e uma de suas células filhas se diferencie em nova camada de osteoblastos, que ficará então protegendo a superfície óssea que vai se mineralizar em seguida. E dessa maneira, cada osteócito fica inserido
na matriz que ele mesmo produziu. Do lado de cá a gente está vendo aqui, ó, outra pedacinho de trabécula com os osteócitos inseridos na matriz óssea dentro das suas lacunas. Aqui a gente consegue perceber que o osteócito é uma célula que tem vários prolongamentos citoplasmáticos. Observem, vê se vocês conseguem ver uns fiapinhos de citoplasma, olha, saindo do corpo celular. Esses prolongamentos citoplasmáticos atravessam pequenos canais na matriz, né, que são os canalículos, e que são fundamentais para a manutenção da vida dos osteócitos dentro da matriz mineralizada. Bom, aqui nesse aumento de 400 vezes, a gente está vendo um grande e bonito osteoclasto, que é a célula reabsortiva. Então, como a gente já falou, é uma célula que não tem forma definida e nem tamanho definido. Observem que esse osteoclasto é muito maior do que os que eu mostrei para vocês nas imagens anteriores. Então, vocês estão vendo uma célula grande, com citoplasma acidófilo. É uma célula multinucleada, porque é, na verdade, um sincício, né? Ela é formada por fusão de células e que se relaciona aqui com a superfície da trabécula, promovendo reabsorção. Então, a gente está vendo um osteoclasto em detalhe, aqui um pedacinho de trabécula, osteoblastos ativos na vizinhança. Aqui uma outra imagem mostrando um outro osteoclasto, olha como que já mudou o formato, estão vendo? E reparem aquilo que eu comentei anteriormente, olha como a superfície da célula, que está voltada para a superfície óssea, se complementa direitinho com essa superfície. Ó. Esse prolongamento dele estava encaixado aqui, mas sofreu retração. Toda essa superfície estava encaixada aqui nessa concavidade, nessa lacuna de Roll-Ship. Aqui tem essa reentrância, olha esse prolongamento aqui, ó, encaixava direitinho aqui, enfim, né? Então, célula acidófila multinucleada, sem tamanho nem forma definida. E aqui essa concavidade, essa depressão que a gente observa na superfície óssea, é resultado da ação reabsortiva que ele já tinha executado, né? Chamada lacuna de Roll-Ship. Aqui também no aumento de 400 vezes, nós estamos observando um pedacinho de trabécula, aqui o tecido mesenquimal ainda, osteoblastos ativos, osteoblastos inativos, osteócitos no interior da matriz óssea. Reparem os prolongamentos citoplasmáticos, olha, o formato estrelado do corpo celular. Né? E esses fiapinhos, esses risquinhos brancos que vocês estão vendo aqui atravessando a matriz, são os canalículos, por onde passam os prolongamentos citoplasmáticos dos osteócitos, que formam então aquela rede de comunicação intercelular que garante que o fluido intersticial atravesse esses microespaços e envolva cada um dos osteócitos, levando oxigenação, nutrição, trazendo em direção aos osteócitos as citocinas que estimulam, então, em determinadas situações a absorção, em outras situações a produção de matriz óssea. Então, se esses osteócitos, né, se eles receberem vibrações, eles vão produzir citocinas que vão se difundir até os osteoblastos, estimulando a produção de matriz e crescimento ósseo. Se eles receberem compressão constante, as citocinas serão de outra natureza e ativarão então um processo reabsortivo. E se eles sofrerem tração, eles também vão estimular os osteoblastos a se tornarem ativos e produzirem mais matriz óssea. Tudo isso a gente já discutiu nas nossas aulas teóricas. Vocês se lembram, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem panorâmica de um osso esponjoso
maduro, né? Ou pelo menos bem mais maduro do que o que a gente estava observando. Então, vocês estão vendo as trabéculas fundidas entre si, delimitando os espaços medulares, só que esses espaços medulares agora, ao invés de conter mesênquima, contém medula óssea ativa, né? Que é um tecido conjuntivo mieloide rico em células tronco, hematopoéticas, mieloides, linfóides, enfim, de várias naturezas. Aqui a gente está vendo um aumento um pouquinho maior de um osso nessa situação. Então, a gente está vendo aqui, ó, o processo de formação das trabéculas, né? Elas se fundiriam aqui, osteoblastos ativos, aqui também ativos, aqui inativo, osteócitos dentro da lacuna, um osteoclasto que estava em atividade aqui nessa superfície. E o que eu quero mostrar para vocês é que o espaço medular aqui ele está ocupado por um tecido bastante celular, que é o tecido mieloide, popularmente chamado de medula óssea. Essas células, várias células que vocês estão observando aqui, elas se apoiam numa rede de tecido conjuntivo reticular que dá sustentação não apenas para elas, mas também para os capilares sanguíneos que são do tipo sinusoide, que são aqueles que têm a parede interrompida, têm a parede apresentando vários orifícios, né? Então, todas essas células pequenininhas que vocês estão vendo aqui são células progenitoras, são células que dão origem às células sanguíneas, né? Então, são células tronco hematopoética, células tronco mieloide. A hematopoética pode dar, é a célula mãe do tecido sanguíneo. Ela pode dar origem a qualquer célula sanguínea, a qualquer componente figurado do sangue. A célula tronco mieloide dá origem a qualquer tipo de célula sanguínea, com exceção das células da linhagem linfocitária, né? Então, linfócitos T, B e natural killers. Além disso, temos células tronco unipotentes para hemácias, para megacariócitos, que são essas células grandonas que vocês veem aqui, ó, sempre adjacente ao capilar sinusoide, também citoplasma eosinofílico, núcleo central poliploide. O megacariócito, ele não sai da medula óssea, mas ele se fragmenta e origina as plaquetas, né? Também temos células tronco unipotentes para formar basófilos, neutrófilos, e eosinófilos, monócitos, enfim, né? Então, cada uma dessas células aqui está num estágio de diferenciação para se tornar algum elemento figurado do sangue. Aqui um detalhe daquela nossa trabécula, né? Então, osteoblastos inativos e osteoblastos ativos. E aqui um detalhe aí, pegou um pedacinho da medula óssea, aqui um capilar sanguíneo, olha, e o tecido mieloide no entorno. E para a gente finalizar, então, eu deixo vocês com essa imagem, é um aumento de 400 vezes, é um detalhe do tecido mieloide ou medula óssea, né? Então, vocês estão observando aí alguns vasos sanguíneos. E aqui, olha só, um megacariócito em destaque. Então, vejam, é uma célula mais ou menos arredondada, que tem o citoplasma bastante eosinofílico também. De longe, a coloração, o grau de eosinofilia dele é muito semelhante ao grau de eosinofilia do osteoclasto, porém, o megacariócito vai estar sempre entre as células da medula óssea, que são essas piquititas aqui, né? Ele também é da medula óssea, mas das demais células da medula óssea,
sempre com esse formato esférico, enquanto que o osteoclasto não tem forma definida. E o núcleo central, né? É um núcleo meio poliploide, então ele dá um pouquinho de lobulação aqui, mas é um núcleo único, diferente do osteoclasto, em que a gente observa vários pequenos núcleos espalhados pelo citoplasma. Então, pessoal, vocês sabem que essa medula óssea, né, no futuro, ela acaba se inativando no interior de alguns ossos, né, ficando restrita ao externo, à cintura escapular, à cintura pélvica, e nos demais locais, as células tronco, elas ficam inativas, as células que estavam em processo de diferenciação acabam se diferenciando e entrando na corrente sanguínea, e o espaço que sobra, então, é tomado por células adiposas uniloculares, dando origem à medula óssea inativa. Essa que a gente está vendo é uma medula óssea ativa, também chamada medula óssea vermelha. Então é isso, acho que a gente conseguiu fazer uma revisão nas características morfológicas do tecido ósseo esponjoso. Nas próximas aulas de tecido ósseo, vocês vão ver a organização do tecido ósseo compacto, haversiano e não haversiano, e o processo de ossificação endocondral no disco epifisário.